E aí galera, beleza? Eu sou o Henrique da Cripto Radar. Hoje, dia 15 de agosto, vamos ver como é que fecharam a semana passada dos ativos financeiros do mercado tradicional, criptoativos, né? O calendário econômico para essa semana, o que que a gente vai esperar aí de volatilidade, para que lado pode ir o mercado. Ó, Bitcoin agora caindo 2% a 24.097 dólares. Nosso índice de medo e ganância subiu bastante, medo ainda, mais 45. Na verdade já era para estar neutro, né? 45, 50 aqui já é neutro. Devem ter mudado aqui a métrica do indicador, mas lembra que há um mês e pouco atrás a gente estava aqui em 8, em 5, né? O índice de medo e ganância. E caso você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para estar sempre recebendo as notificações assim que a gente posta os vídeos. Beleza? Vamos lá então? Roda a vinheta. Então, começando aqui pelo SP500, a gente tem aqui no gráfico semanal um padrão muito bonito, ó. A gente tem aqui, semana passada fechou maravilhoso aqui o candle, a gente chegou ali, ó, na linha de tendência de baixa, já tocou nela, né? Fizemos o primeiro teste, de repente agora a gente dá uma voltada aqui, né, para aqui embaixo, aqui em 4.100, 4.150 pontos, para dar né, um respiro, né, dessa alta toda, né, com chance grande de romper, tá? Essa LTB aqui, a gente pode ver que a gente está com fluxo financeiro no semanal aqui que a gente não via nesses dados históricos aqui, a gente nunca teve um fluxo semanal tão bacana, tá? Ó, a gente aqui, o máximo que a gente teve aqui foi nessa data aqui de 24 e 31 de agosto do ano passado, né? De lá para cá só foi caindo o fluxo financeiro, né? A gente vinha falando da, da divergência bullish que a gente tinha aqui, ó, que a gente vinha com queda, né? Fazendo fundos descendentes no preço, né? E os fundos aqui no ABV estavam estáveis, né? Não estavam fazendo fundos novos. Então a gente já vinha falando, a gente desde aqui de maio, junho, a gente já falava para vocês dessa divergência bullish aqui no semanal, né? Foi confirmada, né, já há algum tempo e agora estamos surfando essa onda. Claro que nesse movimento semanal a gente tem oscilações para cima, para baixo, dentro de um período de um dia, de algumas horas, minutos, então nem se fala, mas num gráfico de longo prazo, né, a gente fala aqui, ó, desde quando rompeu aqui esse OBV, rompeu aqui no comecinho de junho, né, a gente vem falando, né, para vocês que estava bonito o cenário para o SP500, muito bonito, né? Eu já não via, na verdade eu vejo um problema de inflação, vejo um problema do PIB lá dos Estados Unidos encolhendo, mas, né, eu via a inflação já no momento de estabilização, que foi o que aconteceu semana passada. A gente viu que a inflação veio até abaixo da expectativa do mercado. Então, isso a gente aqui desde junho, né, a gente já vinha falando que isso poderia acontecer, tá? Então, o movimento semanal aqui tá muito bonito, muito bacana aqui, o SP500, né? No diário, né, a gente já está aqui, na minha visão, já com um pouquinho já de saturação da alta, né? A gente vê aqui um movimento muito bonito de alta, ó, dentro do canal, ele até superou o canal aqui na sexta-feira, tá? Mas a gente não tem aqui um movimento bacana do OBV. O OBV ele deu aquele salto que a gente falou, que a gente olhando o semanal a gente enxerga bacana, né? Mas, ó, ele não conseguiu nas últimas semanas aqui, ó, dia 3 de agosto, semana passada, dia 10, ele não está conseguindo fazer esse rompimento aqui. Então, isso, para mim, é muito ruim, né? Porque a gente tem, da mesma forma que a gente tem uma divergência bullish naquele caso, a gente agora tem uma divergência bearish. A gente tem o preço fazendo novos topos, tá? E o OBV fazendo
topos mais baixos. Então, isso para mim é divergência bearish. A gente pode estar aqui num fim, né? Não no fim da alta. Eu acho que o fim da alta não parece ainda para mim, né? Mas a gente pode estar aqui no momento de uma correção até um pouco mais forte, tá? Do SP500, né? Desde que a gente sai daqui, ó, desse fundinho aqui, né, que a gente comentava comentando há um tempão já dos 3.750 dessa região aqui, a gente subiu, quer ver, ó, até hoje, a gente subiu praticamente aí 14%, né, com nenhuma grande correção, né, desde então. Eu acho que o momento é a gente continuar, né, acreditando no mercado, continuar posicionado, tá bonito, não tem no preço, olhando o preço aqui, não tem nada que nos diga, né, que vai cair. A gente está aqui numa tendência muito bonita aqui de alta, tá bem bacana o SP500, mas a gente já está com uma defasagem aqui no OBV, no fluxo financeiro, que não está mais, é, não está como era, né, como veio aqui nesse momento aqui, ó, desceu aqui desse fundo aqui, né, para buscar esses máximos aqui, depois tentar romper e não conseguir. Então, é ficar de olho que a gente pode ter uma correção bastante importante aqui, como a gente viu isso no dólar, né? Botar o exemplo do dólar aqui, ó. A gente viu o dólar naquele movimento bacana de alta, né? Esse movimento bacana aqui, né? Só que a gente não via o OBV acompanhando, tá? Não acho que vai ser reversão de tendência, nada disso. Eu acho que o dólar poderia sim fazer esse. Eu acho que pode vir até mais embaixo, aqui no 5,1, às vezes até aqui no 4,85, né, para voltar a subir, né? Mas para isso a gente precisa de um OBV também colaborando aqui, o OBV subindo, tá? Eu acho que no dólar, tá? Peguei o dólar aqui até para mostrar como exemplo aqui por que que o OBV é importante. Eu acho que o OBV, a gente superando essa LTB aqui, né, pode nos dar um indício, né, de que o dólar vai entrar em um fluxo financeiro maior, dólar contra real nesse caso, né, e voltar a subir. Então, o SP500 a gente está com a mesma visão aqui, olhando o OBV, tá? Aqui, o, o SP500 no intraday, no 4 horas, tá? Acredito que a gente possa ter uma correção até mais forte aqui, ó. A gente vinha aqui voltar aqui nesses 4.000 pontos, tá? Para fazer esse pivô desse movimento aqui, tá? E a gente vê um OBV aqui melhorando também. Seria importante a gente a gente ver isso acontecer, tá? Acho que esses movimentos assim com o OBV caindo, né? Eu acho que podem nos dar um cheiro aqui uma correção, tá? Não enxergo como uma mudança de tendência. A tendência para mim ainda é de alta, tá? Mas eu acho que a gente vai ter correção aí pela frente. Aqui o petróleo, né? A gente tem mostrado o petróleo desde que a gente começa a ter essa alta de inflação nos Estados Unidos e no mundo. A gente vem mostrando o petróleo aqui para vocês. Tá? O petróleo é o grande impulsionador da inflação em qualquer lugar do mundo. Então a gente tem no petróleo esse pivô de baixa, tá? Que a gente já está falando dele também há bastante tempo, tá? O rompimento aqui, deixa eu melhorar essa linha. O movimento aqui dessa região era a confirmação do pivô. A gente fez um falso rompimento aqui. Aí depois, aqui na semana, no início do mês, né? A gente fez aqui um outro rompimento aqui, um verdadeiro rompimento com um teste, ó. Ele vem, testa a linha do pivô, né? E agora está caindo de novo, tá? Minha ideia, tá? É o petróleo na casa aí de 80, 70 dólares, tá? Bem em breve,
Então, o pivô está confirmado, né? E agora as coisas estão acontecendo aqui para o petróleo. Ah, claro, assim, graficamente a gente consegue enxergar isso, a gente consegue ver os padrões gráficos e tentar analisar aqui as possibilidades que tem de ir para um lado, para o outro lado, as probabilidades, né? E as coisas vão acontecendo e o gráfico até nos dá essa antecipação, né? Aqui quando a gente falava do pivô de baixa, que em junho ainda, né, que poderia ser um pivô de baixa, a situação do mundo era muito diferente do que é hoje, né? Hoje aqui o pessoal fala, o mundo é certeza, vai entrar em recessão, é certeza. Hoje já não é mais. A gente está com o petróleo caindo aqui, né? Eu acho que mais uma questão de demanda do petróleo que qualquer outra coisa, porque não dá para se falar em, em recessão ainda, né? As pessoas falam, recessão técnica, que foi cortou cortou não, o PIB caiu 2 trimestres seguidos e tal. Eu acho muito simples você falar que só porque o PIB caiu 2 trimestres seguidos a gente está em recessão, né? Até porque a expectativa agora para o próximo trimestre do PIB americano é mais de 2% em números analisados. Então, e aí, essa recessão técnica? Ficou de recessão técnica que depois saiu da recessão técnica? Não, sabe, acho que precisa de mais dados para a gente falar que está em recessão, né? Falando em calendário econômico, a gente tem essa semana a ata do Fed da última reunião, que vai ser na quarta-feira, importante para a gente ver o que o Fed está pensando aí para os próximos passos, né? Semana que vem a gente vai ter a revisão do PIB do trimestre passado. Então, é uma semana, são dados aí importantes, né, que podem mexer aí no mercado, né, podem trazer uma volatilidade para o mercado nessa semana e na próxima semana, certo? Então, assim, não estou falando que o risco de recessão está descartado, né, ainda existe o risco de recessão, óbvio, mas eu acho que é muito simples falar que dois PIBs negativos trimestrais a gente está em recessão técnica, né? Tem mercado de trabalho, tem muita coisa aí a se ver ainda, né? Até porque a gente já está com os Estados Unidos com a previsão de PIB acima de 2% para o próximo trimestre, né? Hoje, especificamente hoje, né, tiveram dados aí da China, dados mais fracos da economia chinesa, e acabam empurrando o petróleo para baixo mesmo. E, obviamente, a gente precisa saber disso, né, para montar as posições. Com o gráfico a gente consegue analisar as probabilidades, e a probabilidade era de ir para baixo mesmo. Aqui os treasuries americanos, tá? Voltamos aqui para a região dos 3%, tá, de taxa. Aqui nos treasuries, o que eu posso comentar aqui, a gente, né, voltou essa pequena LTB que a gente tinha aqui, a gente voltou a operar acima dela, tá? Mas se você olhar aqui esse grande canal, tá, que a gente traçou aqui, ó, a gente veio, perde o canal, fez o reteste no canal, né? Quem sabe para cair, tá? Perdendo aqui, acho que eu vou manter aqui nessa linha aqui dos 2,93, 2,92, tá? Perdendo essa região aqui, né? A gente pode ver os trades americanos caindo bem mais do que já caíram, né? A gente estava aqui em 3,48, né? Estamos em 3. A gente pode ver os trades americanos indo mais para baixo ainda. Até porque ele não tem OBV, tá? Não tem esses dados de OBV aqui. Até porque a gente tem aqui, ó, claramente, tá? Uma divergência bearish aqui no RSI, tá? Fazendo os topos mais baixos e o preço fazendo topos mais altos. Então, eu espero ainda, essa contagem aqui para mim tá válida ainda, tá? Só perderia, né, se viesse aqui acima dos 3,25 por aí nessa região aqui, né, acima aqui da onda 2, que anularia essa contagem aqui para mim. Então, ainda estou esperando, ainda está valendo e espero, né, os dólares americanos vindo aqui visitar a casa dos 2,60, 2,58. Ainda espero isso acontecer. Então, Bitcoin, tá? Aqui no gráfico
Semanal, a gente continua na tendência de baixa, desde lá do topão histórico, né, passando aqui pelos 48 que veio em março, tá? Continuamos dentro, a gente tem que criar um cabeça-ombro que a gente vem falando já há um tempinho, né? Então ainda não saímos no semanal, tá? Mas a gente já está operando aqui acima do meio do canal, ó. A gente semana passada conseguiu fechar acima do meio do canal, tá? E é importante que a gente feche por aqui, né? Que a gente não tenha, não venha, não volte aqui para baixo, tá? A gente teve aqui uma correção desse movimento gigante aqui, desde o Covid Day até a máxima histórica, uma correção até praticamente o 0,5 de FIBO, que é uma correção muito forte, a gente está falando de 70% aqui de correção. Então, acho que o Bitcoin também está no momento aqui pior, olhando aqui, comparando com o SP500, né? A gente está bem pior, porque o SP500 a gente já está aqui, né, nessa região aqui, rompendo tocando, né, na LTB, tocando nessa banda de cima do canal, de baixo. Então o Bitcoin está numa situação pior, está mais fraco. Tá? No SP500 a gente já está com o fluxo, melhor fluxo da história, né, fluxo financeiro. Tá? E no Bitcoin a gente ainda está com um fluxo muito fraco. A gente não teve ainda força para tocar na banda superior do canal. Tá? A gente não recuperou aqui nem o fundo dessa acumulação que a gente teve aqui nos meses de maio e junho, no início, final de maio, começo de junho. Então a gente nem voltou para lá. A gente está falando aqui, ó, voltar aqui para os 27.500, 28 mil dólares. A gente conseguiu fazer isso ainda. Então o Bitcoin está devendo muito aqui um movimento maior, né, para vir tocar aqui, né, primeiro buscar esses fundinhos aqui de maio, junho, 27, 28 mil dólares, tá? E depois ali 30, 32 mil dólares, que seria a banda de cima do canal. Então, Bitcoin, ainda estou aguardando esse movimento do Bitcoin, olhando esse gráfico semanal, tá? Lembrando que é um gráfico semanal, é um gráfico de longo prazo, né? Ah, aqui, ó, na nossa estratégia de compra, né? Pegando todo esse movimento aqui de queda, compras aqui no índice, no nível de FIBA aqui em 24, né? Aqui não chegou nos 16, mas chegou muito perto aqui, chegou a 17.600. Então, numa estratégia de longo prazo, tá? É para ficar dentro. O Bitcoin tá devendo esse movimento aqui e eu acredito que vai fazer. Acho que o Bitcoin vai fazer esse movimento sim, tá? Tem tudo para ir, até porque a gente está com as condições mercadológicas aí, SP500, Nasdaq e tal, né? Já foram, tá? Lembrando que a gente deixou grandes volumes aqui no fundo, então acho que a gente está aqui com o cenário, né, bem interessante aqui, o Bitcoin retomar aqui os 30 mil dólares, sim, tá? Claro que a gente vai ter altos e baixos nesse caminho, tá? A gente vai ter muita movimentação. Aqui, por exemplo, no diário, não acho interessante. E o diário, da mesma coisa que o semanal, né? Não está interessante aqui o nosso OBV, tá? O nosso OBV aqui, ó, ele não está conseguindo superar esses topos que ele deixou aqui, mês de julho, tá? Mês de agosto, não está conseguindo superar esses topinhos, então está tendo essa acumulação aqui no OBV, tá? E no Bitcoin a gente não tem, olhando aqui, ó, desde quando começou a acumular, aqui no dia 12 de julho, tá? O Bitcoin está subindo, fazendo topos mais altos, tá? No movimentozinho aqui, é, uma pequena alta aqui, né? Teve uma alta, né? Querendo ou não, a gente saiu aqui dos 17.500, 17.600 para 24, tá? Teve uma alta bacana, tá? Mas não foi acompanhada, né, nesse finalzinho aqui, fazendo novos topos e tal, não foi acompanhado pelo OBV. A gente teve aquele subida do OBV desde o fundão, a gente teve aqui o OBV no pior nível da história do Bitcoin. Tá? O OBV nunca esteve nessa região, ó, foi o pior nível da história. A gente pode ver, ó. Ó. Não, teve aqui. Em março de 20 foi o pior da história.
Então a gente teve o segundo pior da história nessa queda que a gente teve em junho, tá? E recuperou a BV, mas bateu num topo aqui dia 8 de julho e não conseguiu superar. E o preço foi embora. Dia 8 de julho a gente estava aqui, Bitcoin a $22.300. Então, o Bitcoin começou essa acumulação, olha, você vê que ele não consegue romper essa região. Tá vendo? A região aqui dos 24.500, chegou a 25, mas vai lá e volta, ó. Deixa uma sombra gigante em cima, né? Fecha com um corpinho pequenininho. Então, o Bitcoin, acho que a gente pode ver o Bitcoin, né, num movimento de correção aí nos próximos dias, próximas semanas, próximos dias, tá? Ficaria de olho aqui nos 22.400, né? Eu acho que é um ponto importante aí, esse fundo que ele deixou no dia 4 de agosto, tá? E mais importante ainda, tá? Para mim, é essa região aqui dos 20.800, tá? Que ele marcou no dia 26 de julho. Então, deixaria meus stops nessas regiões aqui, tá? E por fim, obviamente, né, aqueles 18.800 que a gente vem falando, desde lá de trás, né? Mas como a gente foi formando novos topos, desde então meus stops vêm subindo, tá? O meu stop global aqui eu vou deixar aqui abaixo aqui, né, dos 20.600, 20.800, deixar um pouquinho abaixo aqui, né, 20.300, 20.400, né? Se der algum problema, o Bitcoin voltar aqui para essa região, acho que a gente pode ter uma reversão de tendência, aí fica mais feio aqui o Bitcoin. No intraday, a gente está na tendência de alta, bem bacana ainda, tá? Ó, desde lá do fundão, né? A gente vai na tendência de alta bem legal. Você vê que aqui ele não conseguiu, depois desse toque nesse topo aqui, ele tentou mais uma vez aqui, depois ele está muito longe do topo, não está conseguindo chegar perto do topo, tá? Isso demonstra uma fraqueza aqui do Bitcoin, que a gente já tinha falado, já tinha visto, né? E principalmente o OBV aqui não está acompanhando. Então, diferente do SP500, o Bitcoin aqui ele está com o OBV fraco em todos os tempos gráficos que a gente viu até agora, semanal, diário, 4 horas. O OBV está muito ruim, tá? Então, eu enxergo que o Bitcoin pode sim ter uma correção maior do que já tivemos, tá? O Bitcoin pode sim fazer aqui vim buscar aqui números aqui, né, níveis aqui de 23.500, né, 23, 22.500, ó, lembra do 22.500 que a gente comentou agora, né, que seria um ponto de stop. E o final ali, o stop global, meu pelo menos, que eu vou manter aqui abaixo dos 20.700, 20.800 aqui, como eu acabei de falar, né, um pouquinho abaixo aqui na casa dos 20.400, 20.300, será o meu stop global, onde eu vou zerar tudo e ver o que vai acontecer. Tá? Lembrando que a gente veio comprando durante esse movimento de alta todo, a gente veio comprando. Né? Aqui nessa época aqui, em junho, julho, comecinho de julho, né? Quando a gente via aquele índice de medo e ganância em 5, em 8, e a gente já falava, ó, é hora de comprar, é hora de comprar. Então a gente veio comprando aqui durante esses momentos. Claro que a gente faz a nossa estratégia, a gente vem comprando, né? Quando ele vem caindo, né? Colocando stop nos fundos e tal, né? E quando ele vai subindo, a gente vai vendendo, né? Então ele está subindo, a gente está vendendo, né? Ele dá uma parada aqui agora, né? Nesses 24.800, chegou até 25.200, né? Então a gente deu uma parada aqui nas vendas, que o negócio não está indo. Então, estamos posicionados ainda e com os stops posicionados. 22.400, 20.700, né? Um pouquinho abaixo desses fundinhos, nossos stops e nossos objetivos aqui para cima, né? Pelo menos aqui os 26, tá? Aqui ó, os 26 eu acho importante. Olhando aquele gráfico diário que a gente olhou agora, buscar ali o fundo daquela região de maio, que são os 27, 28 mil dólares, né? E o topo do canal, né? No diário, no semanal, que são os 32 mil dólares. Então, assim, nossas vendas estão posicionadas lá, nesses pontos aí. E os stops a gente está subindo aqui, acompanhando o movimento do Bitcoin. Uma coisa que me preocupa muito no Bitcoin,
tá? No mercado cripto em geral, é justamente a dominância, tá? A dominância ela tá muito ruim. Lembra que a gente vem falando dela? Que se ela perder aqui os 41,29%, poderia ficar feio. Perdeu, tá? A gente está vendo aqui a dominância nos 41, chegou até abaixo do 41, ó, chegou a 41,59. E isso é um ponto de preocupação muito grande, mas tá, a gente está vendo a dominância cair, né, ó, fazendo fundos mais baixos, tá, com o OBV fazendo fundos mais altos. Então a gente tem uma divergência bullish aqui na dominância. Então a dominância, apesar de estar feia, de ter perdido, porque aqueles fundinhos que a gente tinha colocado de controle e tal, ela está com a divergência bullish. Então, lembra quando ela fez esse movimento todo aqui, ó? Esse movimento todo aqui de maio, principalmente esse aqui, ó, esse movimento aqui, foi quando o mercado caiu muito, né? Quando a gente teve lá o colapso da Terra-Luna e tal. Então, a dominância ela não só sobe quando o Bitcoin sobe, ela pode subir quando o Bitcoin cai também, né? Quando tem um colapso aqui das altcoins, como foi aqui, né? Tudo caiu, o Bitcoin caiu, as altcoins caíram, só que o Bitcoin caiu menos que as altcoins. Ou seja, a dominância sobe. O Bitcoin ganha market share no mercado. Então eu estou vendo a dominância hoje como uma preocupação, porque desde aqui, no final de julho, né? A gente tem o mercado de cripto, o mercado tradicional, o mercado de cripto, né? Em uma alta bem bonita, mas a dominância caindo. Ou seja, as altas estão mais fortes que o Bitcoin. E isso é uma preocupação, tá? Mas vejo aqui esse movimento aqui de essa divergência no diário aqui bem bacana, né? E que a gente pode dar alguma alegria aqui ver essa dominância aqui, ó, essa divergência aqui fazer a dominância subir, sim, tá? Voltar ali para casa dos 46, 50% de dominância do Bitcoin. Então, a gente está na operação ainda de long da dominância, tá? Vamos manter ela, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Acho que vai ser mercado caindo, eu acho que ele vai cair por uma correção, né? Porque a gente teve uma alta muito forte. Não uma revisão de tendência, tá? Uma correção. A gente pode ver a dominância assim, dar uma recuperada aqui para os 46%. Aqui, nossa análise de sentimento, tá? Na minha opinião, continua bem bonita ainda, tá? A gente tem aqui uma piorada no long short rate, ele está aqui no 1,59, 1,6 praticamente, tá? Mas a gente foi subindo, ó, dominando, a long short ratio foi subindo, né? Com o open interest caindo. Então, para mim está dentro do normal, a gente tem a correção no preço também, tá no padrão certo, que a gente tem que ver. Até porque quando o open interest sobe, tá vendo, ó? Ele começa a subir aqui, a gente tem uma queda do long short ratio, ó. O long short ratio cai. Ou seja, quando entra dinheiro novo no mercado, está entrando dinheiro novo acreditando na queda, não na alta. Né? Por isso que a gente vê o long short ratio caindo. Então, isso é muito bom, tá? Porque as pessoas estão começando a adicionar, continuando, não começando, mas continuando a adicionar liquidez acima. Se eles estão abrindo short, né, significa que eles serão liquidados se o preço subir. Então, as baleias acabam jogando o preço para cima, né, para pegar essa liquidez, liquidar as sardinhas e recolher essa grana. Né? A gente continua com a mesma estratégia, né? Fazendo compras aqui quando a gente tem liquidação de long, tá? De short, e fazendo vendas quando tem liquidação de short, e compras, tá? Quando a gente tem liquidação de long, né? Essas liquidações aqui para baixo. Tem uma liquidação bem grande aqui, ó. Essa liquidação que a gente teve aqui, bem impressionante, ó, de 77 milhões, e mais impressionante ainda, né? Essa vem na mercado de 500 milhões aqui, 532 milhões de dólares, tá? Então, o que a gente faz quando tem muita venda no mercado? A gente compra,
Então, estamos comprando o Bitcoin agora, aqui é US$ 24.000, um pouquinho abaixo aqui, 23.800, 23.900. Estamos comprando o Bitcoin, tá certo? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Nosso vídeo semanal do início da semana, que a gente traz da semana passada, então demora um pouquinho mais mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, seu joinha aí. Um abraço, uma boa semana e bons negócios a todos.